Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há alguns tempos atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a Santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom, muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. E agora a gente passa a ler aqui a argumentação dele em relação ao Tehillim. Tehillim segundo o Sadia Gaon. Você sabia que, segundo o Sadia Gaon, Tehillim não são rezas? Um dos mais populares costumes místicos atuais é a literatura obsessiva de Tehillim, que é chamado também de Salmos, atribuindo aos textos poderes mágicos diversos, desde curas a soluções de problemas financeiros e até alívio de estresse. Porém, o que acontece com aquele que sabe não existirem poderes mágicos em objetos ou textos? Bem, ele pode aprender baseado na obra do Dr. Uriel Simon. Simon, né, que viveu em 1990, então, desde o período do Sadia Gaon, 882 e 942, se mantinha posicionamentos que contrastam com o que se tornou popular hoje. E caso você não conheça, soará bem interessante e diferente, pois ele declarava que o Sefer Tehillim, obra dividida em 5 livros, serviriam na realidade como uma segunda Torá, revelada então a Davi. Esse conceito removeria o Sefer Tehillim do uso litúrgico e certamente não seria apropriado fazer uso mágico dele, pois a obra deveria ser tratada como uma obra de estudo minucioso, tal qual a própria Torá. Tehillim como segunda Torá. O Dr. Simon, né, em 1990, começa explicando que, tal qual a visão do uso mágico de Tehillim, propagada atualmente, está esta antiga visão do Rav Sadia de que Tehillim seria uma segunda Torá. Não era um posicionamento baseado em alguns textos rabinos específicos. No entanto, há uma referência a um conceito semelhante encontrado no Midrash Tehillim, no Tehillim 78. Embora este trabalho só tenha sido escrito certo tempo depois da época do Rav Sadia, em Narbona, entre os anos de 1050 e 1450 da Era Comum. Está aqui o texto em hebraico, né?
Não se deve dizer que os Terrilim não são a Torá, pois eles são a Torá, do mesmo modo que os livros dos profetas da Torá. É possível que este Midrash posterior tenha se baseado na concepção de Terrilim, ensinado por Rav Sadia. O Sadia Gaon escreve que em sua introdução, lembrando que o Rav Sadia foi autor de duas introduções a Terrilim, uma chamada curta e outra chamada longa. Na edição de CAF de 1966, a breve introdução está na página 51 e 53. E a introdução, que é 11 vezes mais longa, está na página 17 a 50. De que o leitor da obra não deve discriminar entre várias seções da literatura bíblica, principalmente o Sefer Terrilim. E erroneamente concluir que algumas foram ditadas e narradas por personagens humanos, enquanto outras seções eram mais puras, tendo sido declarados pela divindade. Em vez disso, devemos compreender que tudo isso foi expresso pelo Hashem nas várias formas de linguagens empregadas por suas criaturas. Kafi, de 1966, traduzido para o hebraico Sadia Gaon Sefer Terrilim. Tasfi é o comentário árabe de Jerusalém, de 1966. A página é 53. Em outras palavras, na visão de Rav Sadia, todas as palavras expressas ao longo dos Terrilins, mesmo quando parecem ter sido originado de falantes humanos, são de fato o trabalho do mestre e não do servo. Rav Sadia toma seu modelo de canção de Moshe, Razino, em Devarim 32, 1 ao 43, onde parece que Moshe está escrevendo, mas também incorporando a fala divina, como no verso 39, onde ele se afirma, veja então que eu sou ele. O intercâmbio suave entre a fala do servo e do mestre indica para o Rav Sadia que tudo isso é a palavra de Hashem, nada é discurso humano, como atestam confiáveis tradutores de nossa tradição. Kafi, 1966. Novamente, o Rav Sadia não especifica em qual tradição rabínica ele se baseava. Pelo contrário, as fontes talmúdicas anteriores, como o Tratado de Pessahim 117a, sugerem que, de acordo com os rabinos, o próprio Davi, não a divindade, falou as palavras de Terrilim. Os sábios ensinaram todas as canções e louvores que Davi declarou no livro do Terrilim. Kafi, 1966, página 24. O Rabi Sadia estava polemizando com Micraíns. Micraim são o que conhecemos como judeus caraítas. O Rabi Sadia, em sua longa introdução a Terrilim, continua a criticar. Alguns de nossa nação, que imagina que este livro foi proferido apenas pelo profeta Davi, parece-me que a causa dessa ilusão, e que eles encontram muitas rezas nele, e portanto concluem que as palavras devem ter emanado de uma fonte humana, em vez de divina. Observe paralelamente como Sadia Gaon chama os Micraim de membros de nossa nação, em vez de desconsiderar sua identidade judaica como é feito hoje. O Dr. Simon, em 1990, na página 5 do seu livro, questiona a quem o Rav Sadia estava se referindo, por alguns de nossas nações, que acreditava que os Terrilins eram uma obra independente de Davi e não uma revelada. É uma pergunta, embora pudesse se referir aos rabinos como visto no Tratado de Pessahim 117a. Simon afirma que essas palavras foram dirigidas especificamente contra os Micraim, os caraítas. Os Micraim seriam uma seita de judeus que desrespeitava a tradução rabínica ou a Torá oral, ou seja, o Zohar, particularmente se referindo ao conteúdo do Talmud. Alguns historiadores dizem que remontam aos Sedoquim, do final da era do Segundo Templo, mas a maioria considera suas origens num período bem posterior, por volta da época
de Anam ben Davi, meado de 715 a 795 ou 811 da Era Comum. Embora haja certa incerteza quanto ao número real de Micraim no período, é possível que tenham compreendido quase a metade da população judaica total na região, e terem sido considerados uma ameaça significativa ao chamado judaísmo rabínico. O Rabi Sadia era conhecido pelos seus pontos de vista especificamente anti-Micraim, anti-caraítas. A disputa entre o Sadia Gaon e os Micraim o ajudou a consolidar ainda mais a divisão entre dois movimentos. E por qual motivo os Micraim são relevantes na discussão sobre o Terrilim? É que eram os Micraim que usavam o Sefer Terrilim como seu livro de rezas oficiais, não eram os judeus. Enfim, os judeus, não é, que nós conhecemos, eles não usavam, isso é um fato histórico. A questão, então, é que os Micraim usavam o Sefer Terrilim como seu livro de rezas porque rejeitavam o livro de reza rabínico, conhecido como Sidur, cujas bases foram lançadas por Esdras na época da Grande Assembleia. O Dr. Simon, em 1990, na página 8 do seu livro, explica que o Rav Sadia considerava que os Micraim erraram ao usar as palavras do mestre, ou seja, de Terrilim, em sua reza. Ele escreveu em sua introdução ao Sidur: a fala do servo ao seu mestre deve ser diferente da fala do mestre ao seu servo. No caso, citando que todas as palavras de Terrilim são divinas e foi o próprio Eterno que falou. Isso... Muito bem. O Dr. Simon explica que apenas quando entendemos a polêmica entre Micraim e Rabaim sobre a reza é que podemos compreender a posição do Rav Sadia sobre as origens divinas do Sefer Terrilim. Os Micraim estavam tão dispostos a entrar na briga, por assim dizer, que quando acusaram os Rabanins, especialmente no Yom Kippur, diziam que eles haviam, vejam, atado às suas bocas muitas palavras litúrgicas em que não há prazer, em vez de canções de Terrilim. Isso está nesse livro Man, na página 1 de 1921, de Early Karaite Bible, né? São comentários dos caraítas. Os escritos de Mikrai, Yaakov al-Kikissani, que era contemporâneo polêmico do Rav Sadia na qualidade de Mikrai, ou seja, caraíta, expressa sua posição sobre os Terrilim e faz sua crítica aos Rabanim de forma bastante direta. Ele diz: um dos erros do Rabino é que eles pararam de rezar com base no Sefer Terrilim e fizeram suas rezas daqueles próprios que eles compuseram. Isso contradiz a Escritura, para dar louvor a Hashem, como Davi ordenou. Isso está no Esdras 3.10. Então aqui, entre parênteses, ele fala que aqui no Esdras 3.10, ele fala que é para dar louvor a Hashem, como Davi ordenou. A resposta do Rav Sadia ao ataque dos Micraí foi rápida e direta. Terrilim não são rezas. Ele defendeu a posição rabínica, afirmando de forma bastante radical que o Sefer Terrilim nunca foram originalmente destinados a servir como um livro de rezas, e que o livro de rezas rabínico é de proveniência antiga, ordenado pelos próprios profetas. A função do Sefer Terrilim não era para que fosse usado como livro de rezas, mas para estudos de edificação moral e quiça teológica, assim como a própria Torá. Simon, 1990, página 11. A ideia de números perfeitos foi então desenvolvida pelo Rav Sadia numa complicada teoria, a fim de elucidar o Sefer Terrilim, explicando seu óbvio sensu literalis, ou sentido simples. Para este fim, o Rav Sadia procurou explicar que os 5 livros do Terrilim eram paralelos aos 5 livros da Torá. Você já deve ter ouvido tal elucidação, mas pode ser que a fonte lhe tivesse sido ocultada, já que tal concepção é usada para outros fins, mais mágicos ou teúrgicos. Hoje em dia, o Sadia Gaon certamente consideraria um desvio e deturpação
usar Terrilim para esse fim. Ele explicou que Terrilim foram revelados no momento preciso da história, quando a nação de Israel atingiu seu número perfeito, com a sua expansão sustentável de conhecimentos, prosperidade e também seus heróis. O texto comprobatório do Rav Sadia para isso é de Vrei Halamim, Aleph 1, 21, página 21.5. Todo Israel compreendia, não é, de 1.100.000 pessoas, prontos para sacarem a espada, apesar de que Samuel, em Beit, em Samuel, 2 Samuel 24:9, o número seja de 800.000. Isso afirmou ele que era precisamente paralelo à revelação da Torá durante a época de Moshe, quando os israelitas também haviam atingido seu número perfeito, em termos de crescimento populacional, estabilidade e sustentabilidade. Essa ideia fascinante de ser preciso um número perfeito de crescimento populacional era uma ideia desenvolvida no século IX e, por si só, digna de um estudo mais profundo ou aprofundado em outro momento. O Sefer Terrilim como obra paralela à Torá. Quanto ao problema de detalhes biográficos, geográficos encontrados dispersos ao longo do Terrilim e sua aparente conexão com eventos específicos na vida do redator, o Rav Sadia afirmou que eles simplesmente se pareciam com as viagens dos filhos de Israel, que também foram recodificadas sob a inspiração do Divino no Rumash e serviram para unir e igualar os dois textos. Simon, 1990, 12, página 12, 13. O Rav Sadia era até mesmo capaz de explicar os anacronismos que parecem se referir a outra época e lugar, como Terrilim 90, que começa com uma reza de Moshe. Isso também afirma que ele foi escrito por Davi, porque assim como de Vrei Halamim, ou seja, Crônicas 1, 6, capítulo 6, versículo 54, se refere a Kohanim da época de Davi, como a Harão e seus filhos. As gerações posteriores às vezes são chamadas pelos nomes dos seus ancestrais importantes. Dessa forma, todo o Sefer Terrilim teria sido uma revelação a Davi, direto de Deus, igualando e paralelamente à revelação da Torá de Moshe. Diferença entre ritual e liturgia. Ambos os 5 livros do Terrilim e os 5 livros da Torá teriam sido a palavra do mestre para o servo, de Hashem para o próprio rei Davi, parafraseando o Gaon e não ao contrário. Os Terrilins, portanto, não poderiam ser usados como liturgia, mas poderiam ser usados como parte do ritual. É por isso que, na visão do Rav Sadia, os Terrilim continham títulos subscritos e instruções para guiar o praticante através do processo do ritual, que só poderia acontecer no templo. Isso está no Shimon, 1990, na página 15. A complexidade do ritual. O Rav Sadia, no entanto, chega a restringir e a mostrar uma complexidade a esse ritual, explicando que cada Terrilim que seria designado a um Levi específico, e o obrigaria a recitá-lo e tornava proibido todos os outros no contexto daquele rito. Ele apenas podia ler outros como leitura simples ou estudo. Cafi, 1966, página 30. O Rav Sadia, então, numa página depois, restringe ainda mais um grupo familiar de Levi responsável por recitar um dos Terrilins, num contexto daquele rito, dizendo que esta era a tendência de outro grupo. Ele contrapõe para essa concepção no Divrei Halamim, Beit, Crônicas 2, 35, versículo 15, onde se afirma que os cantores assafitas estavam em suas estações. Além disso, o Rav Sadia especifica que certos Terrilins só poderiam ser recitados em certos lugares dentro do templo, e que eles deveriam ser ditos naquele lugar específico e em nenhum outro. Cafi, 1966, 3. As melodias e as canções. Além disso, o Rav Sadia insistia que as melodias, ele usou o termo árabe e a
não poderiam ser alterados ou substituídas a menos que as canções usassem a expressão bi-negnote, como melodias no plural. Assim, para o Ravi Sadia, a frase Shira Malote, uma canção de subida, torna-se um ian agudo. Simon, 1990, 17. Além disso, o Hal Hashemite Terlin 6 indicava que os levitas do templo tinham 8 ian, um designado para cada grupo dele. Essa explicação difere substancialmente da interpretação usual de Sheminite como alguma forma de instrumento de 8 cordas. Shimon, 1990, página 16. O Ravi Sadia também é de opinião que qualquer apresentação musical do Terrelim fora dos recintos do templo é estritamente proibida. Simão, 1990, 21. Seu texto de prova disso foi Ishayahu 38:20, onde afirma: oferecemos música todos os dias de nossa vida na casa de Hashem. Até mesmo cantar o Terrelim inteiro fora do templo, sem acompanhamento musical, é proibido, pois Terrelim só pode ser lidos e não cantados fora do templo. Simão, 1990, página 23. A diferença entre rezar e ler. O Rav Sadia, em seu comentário sobre o Sidur 128, da mesma forma faz a distinção entre fazer a reza permanente e regular do Sidur, conhecendo como Amidá ou Leu Halel, uma coletânea de terlins inseridos na reza durante os festivais. O argumento duplo do Rav Sadia. Todos esses detalhes se aglutinam em torno da compreensão de que o Rav Sadia usava o terlim apenas para rituais em oposição a propósitos litúrgicos, que indica ser o costume dos Mikraim, e que se deve saber distinguir muito bem entre essas duas formas de celebração ritual. Terlim era um livro de orientações a ser estudado como se estuda a Torá e era usado apenas como um livro de canções dentro do templo, ou enquanto encorajava os construtores do templo. Assim se deve concluir que a interpretação do Rav Sadia sobre o processo dos terlins foi dirigido contra os Mikraíns, que os usavam como sua liturgia oficial, bem como estava de acordo com o costume de não imitar as práticas do templo depois do período pós-templo. No entanto, Shimon, 1990, no livro Shimon, 1990, página 39, conclui ainda que o Rav Sadia tinha uma abordagem maximalista, quando se tratava de sua polêmica com os Mikraim sobre o uso do Sef Terlim como liturgia. O Terlim às vezes eram conhecidos como Tefilot, como diz em Terlim 7.2, versículo 20, e diz Kalu, Tefilot, Davi, Ben, Ishai. Fim das rezas da Tefilot de Davi, filho de Ishai. No entanto, como observado por Ranhan em 2003, página 6, foram os maçoretas que proferiram os títulos Terlim ao invés de Tefilot para a obra, juntamente para o livro não ser confundido com o livro de rezas oficial. Muito bem. Esdra, Nehemia e de Ivrei Halamim se refere aos leviins que cantavam louvores, com louvores, não é? Então, e de Davi em suas mãos. Como de Ivrei Halamim, Crônicas 1, 23, capítulo 23, 5, de Ivrei Halamim Beit, Crônicas 2, 7, 6, 20, 7, 6, 20, 21, 29, 30, 30, 21 e Esdra 3, 10 e Nehemia 12, 24. Eles podem, de fato, ter sido apoios argumentativos para a posição do Rav Sadia Gaon. Raham também aponta, alguns comentaristas antigos usavam o termo Terliot em vez de Terlim, o que mesmo onde o título Terlim era originalmente usado se referia como Tilim, uma vez que hebraico rabínico a letra rei é elidida.
quando então Tilin não seria uma corruptela de gerações posteriores, ou uma pronúncia preguiçosa, como é comum dizer hoje, mas seria uma pronúncia precisa e antiga que remontaria ao período rabínico. Em aramaico rabínico, o livro do Terrilim é referido justamente como Tilin, e também Tilei. O Midrash Terrilim, como visto, usa o termo Mismorim. Então, tecnicamente, podemos nos referir a Terrilim como Terrilim Tefilot, Terrilim Mismorim, Tilin, Tilin ou até Tilei. Conclusão. Hoje vivemos em uma era onde a mistificação é a principal ferramenta da doutrinação, onde ritos mágicos são realizados com Sef Terrilim, chegando a se dizer que há um salmo para tudo, alegando que a simples recitação de um Terrilim seria uma prática judaica e que seria algo a ser incentivado. Como vimos, porém, em fontes antigas do judaísmo pós-babilônico, como era o caso do Rav Sadia Gaon, tanto esse costume não era considerado judaico, como era proibido cantar Terrilim, fora do templo. E com tal olhar, tudo fica ainda mais interessante, considerando como hoje certamente o movimento místico coloca os Terrilim como ritos mágicos para todas as finalidades. E certamente os movimentos místicos, como o movimento Micaim, os caraítas da época do Sadia Gaon, consideravam os Terrilins uma forma de rito, reza ou rito mágico. Nesta reflexão, aprendemos que nem tudo que se alega ser judaico é de fato assim, e que não se deve perder de vista a estrutura e o pano de fundo mais amplos, como aqueles apresentados pelo Rav Sadia Gaon. Pode-se também adicionar a visão de Kotzke Rebbe para citar uma fonte racídica mais próxima à racionalidade que se referia aos tolos que passam seu tempo no fundo das sinagogas recitando Terrilim sem pensar. A ideia é apenas mostrar que os movimentos atuais se colocam como únicos representantes de um judaísmo verdadeiro. Estão bem longe de ser únicos, ou mesmo verdadeiro, em detrimento aos demais. A história aqui, não é? Tolos que passam o tempo no fundo da sinagoga recitando Terrilim sem pensar, sem estudar, sem pegar as partes mais profundas da Torá. Emendudam. Então, vocês vão ver que existem liturgias e que existem pontuações na Torá, que são chamados de Tamim, ou Tamei Nikra, que essa forma de ler a Torá, ela tem uma cantilação. E essas pontuações foram feitas para que as canções da Torá elas não ficassem de qualquer maneira. Ou seja, imaginem que existe uma nota específica e várias cantilações, onde você avança, onde você cai na nota musical, onde você sobe, onde você cai. Existe uma coisa incrível. Então, o que nós estamos aprendendo hoje é que nós devemos entender que o Terrilim ele é divino, que ele não foi feito por Davi, mas que ele foi uma revelação a Davi e que ele deve ser estudado, não é? Então, quando nós pegamos um Terrilim, nós discorremos aqui no Terrilim e lemos aqui a tradução, tudo bem, é uma forma de você se aproximar de Deus, mas que nós devemos ler aqui para entender o que está escrito aqui. Veja, quantas vezes a gente está estudando e a gente usa os Terrilins, não é? Esses Terrilins como fonte de análise da Torá, porque tudo que está aqui, assim como que está lá nos profetas, nos sábios, são em referência à Torá. O que parece aqui no texto, na parte histórica, é que essa questão da leitura de Terrilim, não é? Em detrimento do Sidur, foi criada justamente pelos caraítas e que de alguma forma isso adentrou a questão do mundo judaico, adentrou dentro das religiões, as traduções, etc., mas que o livro em si ele será muito mais potencializado se você o estudá-lo profundamente. Como funciona isso, Moré? Vamos lá, para ler o Terrilim 1, a gente gasta pouco tempo. Pegamos ali, lemos rapidinho, vemos o que está traduzido. Mas o ideal é pegar e analisar letra a letra,
ver o ponto que aquele primeiro versículo está falando, porque com certeza é a revelação da Torá no novo nível de entendimento do rei Davi. E que é super importante pegar todo esse leque de informação. Ah, mas agora eu vou parar de ler Terrilim? Não, ninguém está falando isso. A gente só está falando até porque não se lê Terrilim devidamente. Existem as pontuações, por isso que eu estou trazendo para vocês os Tamim e Kra, para que vocês possam compreender, não é, como funciona a leitura da Torá. E aí vocês vão poder então ter uma ideia mais plena de tudo, sabe? Não é para vocês ficar, oh, e agora? Não, é para vocês terem uma ideia mais plena, né? Não é? Para que as pessoas possam compreender como funciona a Torá. Agora perceba que na Torá diz o seguinte, diz que as pessoas não podem mudar o que está na Torá. Quer dizer, essas cantilações que foram reveladas para Moshe, para o Davi Meller também, de Terrilim, elas têm uma nota musical chamada, não é? Que são chamadas de Tamei Nikra. Esses Tamei Nikra, eles são, na verdade, super importantes. Por quê? A gente viu que a questão que acontece na Torre de Babel é a divisão da comunicação entre os seres humanos, onde foram criadas diversas línguas. E que, na verdade, a própria separação da humanidade se deu pelos seus idiomas. Ou seja, é impossível você chegar e conversar com um alemão só através de gestos e terá muita confusão. Ou com chinês, japonês, a não ser que você domine a língua. Então eu acredito que o distanciamento do hebraico e às vezes até essa morosidade que a gente tem em querer aprender o hebraico, em treinar o hebraico, em realmente se fixar, poxa, hoje eu vou aprender a letra Aleph de qualquer maneira. Hoje eu vou pegar, vou escrever ela num papel e vou entender, vou botar os sinais massoréticos. Tem muita gente que nem sabe ainda e nem aprendeu o que são os sinais massoréticos. Agora tem o Tamei Nikra, o Ta'amim, que são as canções, são complexíssimos, né? Pessoas que não têm muita facilidade para gravar as coisas, mas tudo é um treinamento. É lógico que eu não estou falando para vocês se tornarem razãs, não é? Olha, agora a gente vai se tornar razã, agora a gente vai, todo mundo vai ter o dom, etc. Não, existem pessoas separadas para isso. Mas a ideia era essa, era trazer uma organização melhor para impulsionar vocês a aprenderem o hebraico, né, a aprenderem a literatura, se empenharem nisso, porque, e agora entra aqui o ponto, às vezes as pessoas ficam o dia todo lendo Terrilim e não aprendem a letra Aleph. Ficam o dia todo lendo Terrilim e não estudam a letra Beit. Veja, estudar com Moré André são poucas horas. É potencializar aquilo que você deve fazer. Você vai pegar um vídeo lá, você pode ver o vídeo, passa tudo, aprende. Não, mas se você anota, é muito tempo para aprender. Outra coisa, isso não tira a sua responsabilidade de aprender as letras hebraicas. Então, é preciso realmente entender isso para que a gente possa entender o que nós aprendemos aqui como algo positivo. Então, Moré, eu vou parar de rezar Terrilim? Não, leia Terrilim. Quanto à questão do Sidur, parece-me, não é? Eu já errei quanto a isso, é por isso que eu falo que eu vou à frente, às vezes eu volto, que realmente é um escrito que já vem desde o tempo de Esdra. Ou seja, o próprio escriba Esdra, que era um grande erudito da Torá, ele deu partida para o livro do Sidur, que é o livro de reza judaica. Enfim, tudo é uma construção, uma reconstrução, a gente erra ali, conserta aqui, vai pondo os pingos nos is ali, não é? E nada é fixo, né? Porque
nós temos aí uma multidão de ideias em relação à Torá, uma multidão de ideias de vários sábios que discordaram, assim como Gaon de Vilna, ele está aqui discordando na sua época exatamente dos caraítas. Eu acho que, como eu disse, existem responsas rabínicas e eu sei que cada um rabino está falando dentro daquilo da sua compreensão da Torá. E no caso de que se o livro de Terrilim não é um livro feito pela boca de Davi, mas foi algo revelado da Torá, a gente tem que cavar muito esse livro para ter uma compreensão muito maior, e para isso precisamos então entender um pouco mais do hebraico, estudar, nos esforçar, os sinais maçoréticos,